todos. Eu quero agradecer mais uma vez, como a doutora Lucília falou, a presença de todos vocês ao sábado de manhã e também ao Centro de Estudos da Universidade Católica por ter convidado a vir aqui dar conta de um serviço que é o Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças. Ainda por cima, numa altura em que não é um Ministério muito bem aceito pela generalidade das pessoas. Portanto, este arquivo foi criado em 1998, na dependência da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, e na altura a sua criação foi o reflexo daquilo que se entendeu ser a melhor estratégia para a preservação e a divulgação da informação administrativa dos organismos governamentais, que era a responsabilização das mesmas instituições pela custódia, pelo tratamento, pela preservação e pela disponibilização da informação por elas produzidas. Na altura, essa política foi verdadeiramente inédita, porque só em 2004 se entendeu criar através de um diploma legal, precisamente a responsabilização das entidades produtoras pela sua própria documentação. Até então, a documentação era integrada no Arquivo Nacional. Hoje em dia, os governantes mudaram e a política é diferente. Não sei se vocês sabem, mas este ano saiu uma resolução, a resolução número 12, que preconiza a existência de um mega arquivo administrativo em local ainda a definir e a baixo custo para toda a documentação produzida pela Administração Central do Estado. Portanto, são políticas diferenciadas, também são intenções, não se sabe se irá para a frente ou não. Então, o ACNF surge da necessidade de possibilitar o acesso único à informação dos vários gabinetes governamentais, da Secretaria-Geral, das várias direções gerais do Ministério, permitindo racionalizar os custos em recursos humanos, em equipamento, em espaço e, sobretudo, disponibilizar de forma eficaz os conteúdos produzidos pelos vários organismos tutelados pelo Ministério e disponibilizá-los aos investigadores e ao público em geral. Assim, o ACNF tem vários serviços, nomeadamente uma sala de leitura presencial, depósitos para acondicionamento de microfilmagem, digitalização, de depósitos de disco óptico e, nesse sentido, foram incorporados já diversos fundos pertencentes ao Ministério ou a organismos que foram extintos e que, por lei, pelas várias leis que saíram, o Ministério foi obrigado a receber. Também estabelecemos protocolos com várias entidades no sentido de microfilmar ou digitalizar determinada documentação. O primeiro protocolo estabelecido foi com a Direção-Geral dos Impostos para microfilmar e digitalizar verbetes de impostos extintos, nomeadamente a contribuição industrial, o imposto profissional e o imposto complementar, e posteriormente matrizes prediais e imposto sucessório, o que representava, na altura, em 2003, cerca de 4 milhões de documentos por ano. Mais tarde, mas também em 2003, estabelecemos um protocolo com a Direção-Geral do Património para a organização e a digitalização de documentos que diziam respeito aos bens culturais. E que, daí a nossa ligação com esta universidade por via dessa documentação. Assim, nós recebemos documentos, portanto, fundos de direções gerais, de gabinetes, de outras entidades e, conforme o nível de tratamento e o nível de disponibilização requerido,
A documentação incorporada é inventariada, é organizada e depois pode ser avaliada e imediatamente escrita, ou pode ser preparada com vista à microfilmagem ou com vista à digitalização, tendo depois uma série de tarefas com vista sempre à disponibilização novamente para as direções gerais, que nos pedem informação tratada, para os gabinetes, para outras entidades, nomeadamente, por exemplo, organismos distintos, e para o cidadão ou para o investigador em geral. Nessa descrição, nós obviamente que utilizamos as normas internacionais, nomeadamente a ISAPI. Como temos vários fundos documentais, cada um com as suas especificidades, a nossa descrição também é reflexo das características de cada documentação. Não podemos aplicar a todos as mesmas regras. Isto é, fazendo algumas adaptações. Por exemplo, nós temos connosco uma documentação que é do imposto sucessório. Tivemos que perguntar aos serviços o que é que eles precisavam que constasse na descrição, porque só eles é que conhecem melhor do que ninguém a documentação que produzem. Mas, por outro lado, nós, porque não temos uma visão particular de cada serviço, temos uma visão do todo, dos vários serviços, conseguimos alargar um bocadinho mais a descrição que eles necessitam. Eu passo a exemplificar. A ESACT, por exemplo, tem escrito as datas inicial e final, assim como a data de acumulação. Ora, aquilo que os serviços de finanças precisam para a recuperação da informação em termos de imposto sucessório é a data de falecimento ou a data de instauração da escritura, quando é o caso de uma doação. Ora, isso não é a data inicial, porque o processo muitas vezes tem uma data inicial muito anterior à data de morte da pessoa que vai doar, ou a pessoa que morre e que deixa qualquer coisa aos seus herdeiros. Portanto, nós colocamos a data da morte ou a data da escritura de doação na data inicial, porque no fundo é essa data que vai disputar todo o processo. Mas, obviamente, que no nível superior nós escrevemos sempre quais foram as opções metodológicas que nos levaram àquela descrição. Assim como resolvemos escrever também no campo o local onde a pessoa residia, apesar dos serviços nos dizerem que isso não era importante, porque verificamos, não nos bairros fiscais de Lisboa, mas na província, que há centenas de Maria de Jesus, por exemplo, ou Maria dos Anjos, só. E, portanto, se nós colocássemos Maria dos Anjos, a data da morte e mais nada, dificilmente saberia quem era aquela Maria dos Anjos. Eu dou-vos só um exemplo. A semana passada, o Serviço de Finanças de Sintra, não é da Guarda, nem de um sítio, portanto, é aqui perto, não é? Sintra, pediu um processo com o número de uma Maria Rodrigues. Portanto, uma senhora que não era Maria dos Anjos, nem Maria Amélia, nem Maria de Jesus. Maria Rodrigues. Portanto, com apelido. E disse-nos o número pelo qual foi instaurado o processo. Não era aquela Maria Rodrigues. E chegámos à conclusão que havia 3 processos de imposto sucessório em Sintra 1 para 3 Maria de Rodrigues diferentes, cada uma a morar em seu sítio. Portanto, em freguesias diferentes do mesmo concelho. Portanto, se nós não colocássemos mais informação, dificilmente se conseguiria recuperar facilmente a informação. Por isso, eu particularmente prefiro escrever absurdamente muito do que sensatamente pouco.
em relação às regras e em relação àquilo que se descreve, porque é mais fácil de se chegar a um registro que tenha muita informação do que perder-se o registro porque a informação é deficiente. Depois aqui também gostava de vos dizer outra coisa. Vocês são todos muito novos, maioritariamente, mas hoje em dia na função pública, que é a principal empregadora ainda é, infelizmente, nesta área, as pessoas com mais idade, também com mais experiência e com mais conhecimento, têm-se vindo aos poucos a reformar. E com a saída dessas pessoas, perde-se muito a memória da informação que elas têm. Isso é uma característica dos nossos dias. Portanto, as pessoas pedem o pedido de reforma, muitas vezes antecipada, porque perdem dinheiro, porque são obrigadas a fazer isso, porque perdem dinheiro, porque são maltratadas na função pública, e a carta de dia de marcha chega num dia, passado 2 dias a pessoa vai-se embora. Legalmente a pessoa não pode voltar ao serviço e se calhar também não lhe apetece, porque foi maltratada, porque quer ir-se embora, porque não tem vontade nenhuma de voltar a ver aquelas caras que a trataram tão mal, ou aquele sítio. O que acontece é que com a saída destas pessoas se perde muita informação, porque de facto são as pessoas que são a ponte entre o utilizador e a documentação, porque é impossível nós transmitirmos o nosso conhecimento, a nossa memória, por mais que se queira, há sempre qualquer coisinha que falta. E o utilizador, o nosso cliente, quando chega até nós, nunca chega até nós com a linguagem controlada que nós utilizamos, mesmo com a linguagem dos registros. Vem-nos pedir as coisas mais incríveis e temos que ser nós, com o conhecimento que temos da documentação que tratamos, a descodificar e a tentar dar às pessoas aquilo que eles precisam. Por exemplo, eu agora volto a falar do imposto acessório, parece que não faço outra coisa na vida, mas muitas pessoas chegam até nós porque querem fazer a história biográfica da família e à procura de um testamento. Ora, nós não temos testamentos, mas às vezes no sítio dos testamentos, ali na negar que eles não conseguem chegar ao testamento da pessoa. Mas, através do imposto sucessório, nós temos a cópia do testamento, ou conseguimos chegar até lá. E, desta forma, fornecemos informação às pessoas. Mas só quem sabe isto são as pessoas que tratam a documentação e que conseguem responder eficazmente às perguntas que nos fazem. Ora, se as pessoas não são insubstituíveis e é impossível não haver mobilidade entre os recursos humanos, quanto mais completo estiver a descrição, mais facilmente se consegue chegar até a recuperação da informação. Ora, nós entendemos que era necessário criar um arquivo digital, portanto, uma forma de disponibilizar a informação que tínhamos. E então, criámos um motor de pesquisa próprio. Para isso foi necessário reforçar todo o sistema informático da Secretaria-Geral, determinar que documentos digitalizar em função da própria documentação, não digitalizar documentação que poderia ser de eliminação dentro de algum tempo, ir estabelecendo determinados critérios técnicos face à documentação propriamente dita ou o tipo de documentos que queríamos disponibilizar, se era mais fácil imprimir em
PDF, se documentos isolados em JPEG. Portanto, neste momento estamos a disponibilizar tudo em PDF, porque entendemos que é mais fácil ao utilizador fazer o download ou imprimir um PDF do que de vários JPEGs. Portanto, isto é um processo que vai sendo sempre melhorado em função daquilo que nos chega, em função daquilo que nós vamos verificando que é a melhor forma de disponibilizar a informação. Para isso, portanto, ali é o local onde estamos a trabalhar, o arquivo contemporâneo, e a base de dados e todo o sistema informático está no edifício sede, no terreiro de base. Portanto, há uma ligação entre os dois espaços físicos e nós utilizamos como base de dados o Infogest ArcGest, que tem as regras ESAGT por trás, e utilizamos um software chamado Content para a criação de obras digitais, o Purlo para o registro de obras digitais, o Mitra para o motor de pesquisa, e estes três últimos softwares são softwares open source. Portanto, são softwares livres. Livres não quer dizer gratuitos, portanto, são de livre acesso, mas a sua parametrização foi paga e tem custos, e a sua atualização também tem custos, mas permite-nos ser autónomos. Isto é, nós anteriormente tínhamos um sistema criado também para nós, que tinha particularidades ótimas, mas que tinha uma grande deficiência, que era a nossa dependência a uma empresa. Isto é, se havia um cliente que nos pedia: olha, preciso de um determinado processo disponível, e nós hoje fazemos isso no próprio dia, porque somos nós a fazê-lo, a disponibilizá-lo através do conteúdo do Purlo e do Mitra. Nessa altura, nós tínhamos que contactar a empresa para nos disponibilizar esse processo. E portanto, resolvemos criar este segundo esquema, este segundo motor de pesquisa, que nos permite ser autónomos e que é o mesmo sistema que está implementado na Biblioteca Nacional Digital. Portanto, foi um grupo de informáticos do Instituto Superior Técnico que implementou tanto na Biblioteca Nacional como no arquivo do Ministério das Finanças, no arquivo e na biblioteca. Portanto, é um sistema integrado do arquivo e da biblioteca. Portanto, o arquivo digital permite, ou tentamos que disponibilize eletronicamente a informação à guarda do Ministério das Finanças, tanto para os organismos do Ministério como para o cidadão em geral, que exista uma maior integração da informação, uma vez que todos os acervos documentais que se encontravam dispersos, tanto do ponto de vista tecnológico como fisicamente, é feito eletronicamente através das bases de dados onde reside toda a informação. Existe, obviamente, uma maior economia de custos, porque existe um único recurso financeiro, material e humano a gerir toda essa informação. Por outro lado, também pensamos que existe uma maior modernização tecnológica dos sistemas, estando todos agrupados num único local, e, portanto, existe igualmente uma racionalização dos espaços, com a substituição de grande parte da documentação que é conservada em papel e que é transferida para outros suportes, como o microfilme e o digital. Esta disponibilização é feita a dois níveis, portanto, um nível interno com utilizadores credenciados, quando tem a ver com informação confidencial e classificada, e um nível externo para o público em geral,
com informação de livre acesso. E se calhar eu agora mostrava-vos aqui uma... Olha isto. Onde é que é? Olha aqui está. Este é o site da Secretaria-Geral. Nós podemos ir aqui a arquivo, ou então vamos já aqui ao arquivo e biblioteca digital. Ficamos já aqui no MITRA, que é o motor de pesquisa, e temos então dois tipos de pesquisa. Pesquisa simples e a pesquisa avançada. E ou pesquisa só no arquivo ou só na biblioteca. Eu tenho aqui uma cápsula para vos mostrar o tipo de pesquisa que não é de livre acesso. Isto é, todas as pesquisas a nível dos registros são de livre acesso, mas depois a documentação propriamente dita é que nem toda a gente tem acesso. Por exemplo, eu fui aqui ao imposto sucessório e fiz aqui uma pesquisa. Portanto, temos aqui o nome do senhor, temos a data de produção inicial, que será a data da morte dele, e depois temos aqui esta miniatura, que é a indicação de que o processo está digitalizado. Se eu clicar aqui, portanto, tenho a descrição e digo, ver se ali clico na imagem, na miniatura para ver as imagens, eu clico e pede-me a password, isto é, só o chefe da repartição de finanças, daquele serviço, que agora não vale a pena voltar atrás, é que sabe qual é a password e, portanto, só ele é que tem acesso. Mas se nós colocarmos Universidade Católica, não há nada, infelizmente. Não há nada, quer dizer, não há nada sobre, aqui assim, na biblioteca, porque eu pesquisei por tudo, mas vamos aqui ao arquivo só. E temos aqui que há aqui qualquer coisa da Universidade Católica que está microfilmado, e depois temos aqui documentação sobre a Igreja Lusitana Católica, Apostólica Evangélica. Isto é de 1914, e se eu clicar aqui, tenho acesso ao documento digitalizado. E posso imprimi-lo, só uma página, posso imprimir tudo aquilo que eu quiser. Temos dado algum ênfase nesta documentação dos bens culturais, porque, como sabem, o ano passado comemorou-se os 100 anos da República e esta documentação foi muito utilizada, ainda hoje é utilizada para investigação e também com aspectos administrativos. Ainda hoje há muitas entidades, há muitos edifícios religiosos ou pertenceram à Igreja que não foram regestados, portanto não existe ainda a propriedade desse edifício, e muitas vezes os párocos querem fazer obras nas igrejas ou ainda em edifícios paroquiais e precisam de consultar esta documentação para saber quem é que tem a posse ou quem é que eles têm que pedir autorização para proceder a essas obras.
fechar isto. Portanto, isto nós já vimos. Esta é a pesquisa avançada. Portanto, os resultados da pesquisa. Consequentemente, diminuiu drasticamente o número de leitores presenciais. Os nossos leitores são, sobretudo, os nossos utilizadores pedem-nos por mail, por telefone, nós disponibilizamos a documentação, sobretudo remotamente, através da internet. E também disponibilizamos mais rapidamente a informação. Por outro lado, não queria deixar de vos dizer que isto é um processo em contínuo aperfeiçoamento, portanto, relativamente, por exemplo, à descrição, nós neste momento temos um motor de pesquisa feito à la Google, portanto, à la Google, isto é, sem ser a informação de forma estruturada. A pessoa põe, como vocês viram ali, uma palavra ou um conjunto de palavras e aparecem os registros todos. Se colocarmos bens cultuais, são capazes de aparecer milhares e milhares de registros. No outro dia tivemos lá uma investigadora que veio aqui da Universidade Católica e ela disse que tinha posto bens cultuais e tinha chegado ao registro 1000 e tal, ainda lhe faltavam muitos, e não tinha conseguido ver mais. Precisamente faz-nos falta essa modalidade que nós tínhamos no anterior motor de pesquisa, que é ver a documentação estruturada em árvore, não é? Portanto, em plano de classificação. Mas como para isso é preciso verbas para melhorar o motor de pesquisa e neste momento não há verba disponível, nós tentamos na descrição colocar o máximo de elementos possíveis para as pessoas conseguirem chegar à informação que pretendem. Entendemos também que era necessário divulgar aquilo que fazemos. E então, para isso, nós temos 2 canais. Um é uma newsletter que sai de 3 em 3 meses, onde divulgamos aquilo que fazemos, que vamos fazendo. A próxima sairá na próxima segunda-feira, porque é abril, e outra forma de divulgar a nossa documentação é através de catálogos. E nós colocamos aqui o catálogo do Fundo da Comissão Nacional de Pensões Eclesiásticas, porque é um fundo que tem uma relação muito íntima entre o Arquivo Contemporâneo e a Universidade Católica, porque foi feito um trabalho em conjunto em que o Centro de Estudos de História Religiosa gostava de ter esta documentação informatizada. Nós não tínhamos recursos humanos para digitalizar esta documentação e propusemos que eles fossem digitalizar e fazer uma parceria. Portanto, há aqui o catálogo, portanto, o catálogo é eletrónico porque é mais fácil alterar qualquer coisa em ambiente eletrónico do que em papel. Muitas vezes há pessoas que lhes faz falta o papelinho na mão, mas é mais fácil fazer alterações, melhorar, acrescentar quando é eletrónico do que se fosse em papel, fixo, rígido. Já agora em relação a este fundo, portanto, aproveitando o trabalho das pessoas da Universidade Católica, nós vamos começar a disponibilizar a partir do próximo mês já os processos das pensões eclesiásticas. São cerca de 9.000 imagens ou 9.000 registros e aos poucos vamos disponibilizando distrito a distrito. Em princípio, durante todo este ano, isso vai estar disponível online e de livre acesso a todos.
Neste momento, estamos empenhados num projeto de interoperabilidade da Administração Pública Central, não sei se vocês já ouviram falar, integramos um projeto de criação de uma macroestrutura temática. Neste momento já foi aprovada uma macroestrutura funcional em dezembro do ano passado. Será com base nessa macroestrutura funcional que serão feitos os planos de classificação de todos os organismos da Administração Pública Central. Para quê? Para que se consiga criar interoperabilidade na documentação que circula na administração pública. Isto é, um documento que saia, por exemplo, neste momento já, que saia do Ministério da Administração Interna e entre no Ministério das Finanças, tem o mesmo classificador ao primeiro e ao segundo nível e, portanto, os sistemas informáticos conseguem ler aquele documento e, portanto, consegue existir interoperabilidade nestes dois ministérios, porque já existe um plano de classificação comum. Estes dois, quer dizer, há outros, eu só referi estes dois. Mas futuramente será para toda a Administração Pública Central e provavelmente para a local também. E daí estamos neste momento empenhados em criar um plano de classificação e uma portaria de avaliação e seleção para todo o Ministério com base nesta estrutura que é comum à Administração Pública e que, portanto, vai permitir o acesso mais rápido à informação, independentemente de cada sistema informático que cada organismo utiliza. Pronto, é tudo.